Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem, estejam em paz. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro por tua palavra, pedindo que o Senhor venha com o teu poder, edificando tua igreja e me capacitando a transmitir a palavra de maneira bíblica. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ao nosso texto base, livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 1 diz assim: o peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque e Damasco, e o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. Amém? Veja, a partir desse capítulo nós entramos numa nova fase do livro do profeta Zacarias. Até o capítulo 8, ele vai falar das visões que ele teve para o povo. Essas visões aconteceram entre 520 e 518 a.C., falando principalmente da restauração do povo, falando da reconstrução do templo e também citando do reinado milenar do Messias, do Cristo, no futuro. A partir do capítulo 9, a atividade profética de Zacarias vai mudar um pouco. Então, quando você vê aqui o peso da palavra do Senhor contra a terra de Hadraque, o que é? Isso aqui é um juízo de Deus. Zacarias vai mudar o alvo do seu ministério e vai direcionar ele para o juízo das nações. E a figura que o profeta recebe do Senhor é a seguinte figura: o povo, os gentios, as nações, olhando para o Deus Altíssimo, para ver o que ele vai fazer. Imagina aquele olhar de surpresa, imagina aquele olhar meio vazio, aquele olhar de alguém que não sabe o que vai acontecer. Então a imagem aqui são das nações voltadas para o Deus Altíssimo e o que ele vai fazer. Então, sempre que você vê isso aqui, o peso da palavra, isso aqui é uma palavra de juízo. E veja que interessante, o juízo aqui começa contra a terra de Hadraque. Terra de Hadraque aqui, ela tem um sentido duplo. É como se fosse algo extremamente duro e algo extremamente mole. O que o texto está querendo dizer? O texto aqui está apontando para o grande império persa. Existia uma cidade na região, era uma cidade principal, que lembra esse nome Hadraque, mas principalmente, qual é a característica? O império persa era extremamente poderoso. Mas, ao mesmo tempo, como um grande império, ele era extremamente flácido, extremamente libertino nas suas práticas. A corrupção moral, a corrupção espiritual, as orgias, a idolatria, a feitiçaria, o desrespeito à lei de Deus, comia solto. Os persas tinham a vantagem que eles davam liberdade religiosa para os povos. Eles fizeram retornar todos aqueles que foram exilados por Nabucodonosor e pelos reis babilônicos. Porém, quando você se aproximava do grande império persa, a corrupção fervia, a corrupção moral principalmente. Eles eram bem organizados politicamente, eles tinham uma boa administração econômica. Ninguém chega a ficar grande, como o Império Persa foi, sem ter méritos. Mas a questão aqui é que eles eram flácidos no padrão moral de Deus. Não somente isso, o texto também fala de Damasco. Damasco, o que é? É a grande capital de um grande país na época chamada Síria. O que está acontecendo aqui? Essa profecia aconteceu em torno do ano 500. Porém, ela vai se cumprir em torno de 330, 340 a.C. Como? Através de um grande rei grego chamado Alexandre o Grande.
Essa profecia vai falar do mesmo assunto, do capítulo 8 do profeta Daniel. Vocês vão lembrar, a profecia do bode e do carneiro, onde um carneiro furioso vinha no ar e dava marradas num bode. E aí a profecia é explicada, que aquele carneiro era o Império Grego, derrotando o Império Persa. A narrativa que nós vamos ver aqui é da campanha militar que Alexandre o Grande iria fazer aproximadamente 190 anos depois que o livro foi escrito. Fechando com a narrativa do profeta Daniel, que também foi feita nessa época, uns 20, 30 anos antes. E cumprindo as duas profecias dos dois profetas. A coisa é tão impressionante que os incrédulos diziam que Zacarias tinha sido escrito após os acontecidos. Eles diziam que Zacarias tinha sido escrito provavelmente no ano 100 a.C. Só que, como eu já expliquei para os irmãos, talvez a maior descoberta bíblica do século XX, em 1949 foram descobertos manuscritos em cavernas do Mar Morto. Esses manuscritos datavam o século V a.C. E nesses manuscritos havia o livro do profeta Daniel e havia o livro do profeta Zacarias. E quando fizeram o exame da data dos manuscritos, chegaram ao século V, mostrando que as profecias foram escritas muito antes de acontecer, aqui no caso 200 anos antes. E o interessante é o seguinte, quando Alexandre o Grande, que era um grande estrategista militar, marchou contra a Pérsia, o imperador persa percebeu que não ia conseguir resistir contra Alexandre o Grande. E aí ele teve uma estratégia militar completamente diferente. Ele recuou, porque a Turquia e a Grécia são dois países vizinhos, divididos por um pequeno canal. Quando os gregos atravessaram esse canal e invadiram a Turquia, que fazia parte do Império Persa, os persas perceberam que não iam conseguir vencer. Aí tiveram uma estratégia militar muito criativa. Eles começaram a recuar no sentido do deserto. Então, logo ao lado da Turquia, tem países que hoje a gente ouve falar, o Iraque, o Irã, a Armênia. Essas regiões são extremamente secas. E o que o príncipe persa fez? Ele viu que não ia poder vencer, pensou, bom, vou tentar matar o exército grego de fome. Vou tentar matar o exército grego no suprimento. Vou trazer eles para o deserto. No deserto eu tenho as minhas cidades abastecidas. E aí eu mato eles de fome no deserto. Aí eu venho para o contra-ataque, para a contra-ofensiva. Quer dizer, como eu costumo falar, é uma briga de cachorro grande. Tanto os gregos eram muito bons naquilo que faziam, como os persas. Só que aí, para surpresa do imperador persa, o que Alexandre o Grande faz? Alexandre o Grande para de perseguir o exército persa. Assim que o exército persa entra no deserto, Alexandre o Grande deixa uma guarnição na entrada do deserto e vira em direção à Síria, sentido sul. Lembra? Da Grécia para a Turquia. A Síria está aqui embaixo, Israel está aqui embaixo. Aqui do lado é o mar Mediterrâneo. Então o que ele faz? Ele entra por aqui, o exército persa foge para o deserto, ele não vai atrás, ele vira para a Síria. E aí ele começa a atacar a Síria, Damasco, os filisteus, que eram grandes inimigos de Israel, que viviam ao lado do mar.
E em cada cidade que ele chegava, ele destruía toda a frota naval do exército persa, ou capturava os barcos. Dessa maneira, ele consegue interromper boa parte do comércio marítimo. Ao interromper o comércio marítimo, ele começa a bloquear financeiramente a defesa dos persas. Porque guerras até hoje são extremamente custosas. Essa narrativa dessa campanha militar de Alexandre é que está nesse texto aqui. O detalhe, ela foi escrita 200 anos antes. E se cumpriu exatamente na história, com comprovação arqueológica, da maneira que o profeta Zacarias fala. E o primeiro lugar que foi atacado foi a cidade de Damasco, que é a porta do Oriente Médio. Hoje você ouve no noticiário, Israel bombardeou áreas do Hezbollah na Síria. Ou você ouve, o Estado Islâmico teve suas tropas bombardeadas na região de Alepo, na Síria. Porque é a porta de entrada, até hoje. E esse texto, de maneira espetacular, mostra a história, muito antes de acontecer. Lembram que eu ensino que o único livro religioso do mundo que põe a sua credibilidade em julgamento, mostrando o que vai acontecer no futuro, centenas de anos antes, é a Bíblia. Não existe profecia em nenhum livro religioso. Não existe profecia cumprida em nenhuma religião. Só a Bíblia faz isso. Mostrando a sua credibilidade. Tanto é que eles têm que dizer que foi escrito depois. Mas nós temos manuscritos históricos provando cientificamente que foram escritos antes. Amém? Vamos seguir na narrativa. Versículo 2. E também Amate, que confina com ela, e Tiro, e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará, e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Até aqui, olha que interessante. Alexandre domina o reino da Síria, desce para o sul. O que tem no sul? O Líbano. A ONU criticou o bombardeio que Israel fez no Líbano para pegar soldados do Hezbollah. Você ouve toda semana. Por quê? Porque aqui está a Síria, aqui embaixo está o Líbano. Logo aqui embaixo está Israel. Quais são as duas grandes cidades do Líbano? Tiro e Sidom. Hoje você pode pegar o avião e você pode andar na Paris do Mediterrâneo, que é a cidade de Tiro. Que é uma cidade moderníssima, com todos os recursos do mundo europeu, muito conhecida por vida noturna, bons restaurantes, tudo isso. Essa cidade que está aqui existe até hoje. Mas olha como o texto trata ela. Alexandre o Grande, quando se dirigiu para Tiro e Sidom, estava se dirigindo contra duas das cidades mais importantes da região. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Tiro era dividida numa parte continental e numa parte que era uma ilha. A parte continental já tinha sido conquistada, mas a parte da ilha nunca caiu. A ilha que formava a cidade de Tiro tinha um muro de mais de 50 metros de altura, na beira do mar. Para vocês terem uma ideia, no século VII, quando Israel caiu, o rei assírio Salmaneser
sitiou Tiro por 5 anos. Ele sitiou Samaria, que era fortificada por apenas 3. E Samaria caiu. Ele sitiou Tiro por 5 anos e não conquistou Tiro. Não bastasse isso, o poderoso rei Nabucodonosor, rei babilônico, 170 anos depois de Salmaneser, sitiou Tiro por 13 anos. Sabe o que é um sítio de 13 anos? E não conquistou a cidade. Num nível tal que os cidadãos de Tiro começaram a zombar de Nabucodonosor. Só que o profeta Isaías e o profeta Jeremias, se não me engano também cita, tinha uma profecia. O profeta Ezequiel, perdão, tinha uma profecia que dizia que Tiro ia ser elevada ao alto, ia ser derrubada, e que os seus muros iam ser transformados num lugar para estender redes de pesca. Quando você olha a história, você fala, o profeta está maluco. Nabucodonosor não conseguiu, Salmaneser não conseguiu. Como que uma cidade como Tiro vai conseguir? Vai acontecer isso. Como que esses muros de 50 metros de altura, gente, 50 metros, vão virar um lugar para a rede de pescas? Agindo Deus, quem impedirá? Olha que interessante, Alexandre o Grande chegou do lado de Sidom, tomou, muito rápido. Chegou na Tiro continental, tomou. Assim que chegou. Aí todo mundo entrou na Tiro, que era dentro da ilha. O que Alexandre o Grande fez? Começou a pegar o entulho da Tiro continental e começou a construir uma barragem. Em 7 meses, ele ligou o continente à ilha. Em 2 semanas ele derrubou as muralhas e tomou a cidade. Tá, pastor, e a profecia? Se você hoje vai na cidade de Tiro, 2.500 anos depois do profeta Ezequiel, você vai ver pescadores pegando suas redes e estendendo nesse istmo que foi construído por Alexandre o Grande, com pedaços da muralha da grande cidade de Tiro. O que a profecia de Zacarias aqui fala? Olha, vocês acumularam prata e ouro como pó. Vocês são muito sábios. Eles eram bons, gente. Pensa num povo que sabia fazer dinheiro. Vocês sabem que existem povos que onde toca a mão, vira dinheiro. Era o povo de Tiro e Sidom. E eles conseguiam fazer isso muito bem. Porém, quando Deus decreta algo, se cumpre. Essa profecia das redes estendidas é uma coisa espetacular. Foi escrita muito antes. Essa profecia de Zacarias foi escrita 200 anos antes, dando o nome do lugar, dando a riqueza do lugar. Somente um Deus que controla a história, que é soberano sobre a história, pode contar a história antes de acontecer. O que é importante para nós sabermos? Existem profecias da Bíblia que ainda não se cumpriram. É uma garantia de que aquilo que não se cumpriu vai se cumprir da mesma maneira. Não aconteceu ainda, porque ainda não chegou o tempo. Quanto mais a história humana caminha, mais profecias se cumprem. De maneira espetacular. Por exemplo, em Jesus Cristo, no seu nascimento virginal,
foram cumpridas mais de 100 profecias. Matematicamente é impossível 100 profecias se cumprirem em cima de uma pessoa. É matematicamente impossível. Pela lei das probabilidades. É impossível. Quando eu vejo texto como esse, primeira coisa que eu vejo, não existe governo humano que é maior do que Deus. Não existe capacidade humana que é maior do que Deus. Quando Deus decreta, Ele o faz. Irmãos, uma chuva de uma semana está destruindo o Rio Grande do Sul. Nós vamos ficar sem arroz nos próximos 12 meses. E eu já vi algumas palavras de alguns pregadores falando, olha, Deus vai trazer um juízo sobre o Brasil, porque o Brasil é um país idólatra, o Brasil é um país sexólatra, o Brasil é um país que desrespeita a Deus. Nosso último carnaval, zombaram de Jesus Cristo e a turma bateu palma, entendeu? E eu creio, não precisa ser nenhum expert em Bíblia. Basta você conhecer um pouco da profecia bíblica para saber que a consequência vem. E nós sabemos que tem um Deus de amor, um Deus que salva, porém ele é um Deus irado contra o pecado e contra o pecador, porque o pecado tem um autor. O pecado não é um autômato, um robô. O que eu estou querendo dizer para vocês? Tudo está debaixo do absoluto controle. Nossa vida não está solta. Não, Jesus Cristo ensinou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem o consentimento de Jesus, de Deus. Não cai. Isso nos dá segurança, mesmo quando eu estou num problema, mesmo quando eu estou numa tempestade. Veja o mesmo Deus que está derrubando as nações aqui, nações poderosas. Ele é o seu Pai. E é Ele que cuida da sua vida. Essa é a confiança que eu tenho que ter. Mesmo quando eu passo por problemas, mesmo quando eu passo por situações difíceis, quem crê, confia. Você pode até falar, olha, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que tu és bom, eu sei que o Senhor cuida de mim. Então confio em ti, me ajuda. Me ensina. Amém? Vamos avançar. Versículo 5. E Ascalon o verá e temerá. Também Gaza, e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida. E o rei de Gaza perecerá. E Ascalon não será habitada. Versículo 6. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. Olha que interessante. Alexandre o Grande, assim que dominou o Líbano, desceu um pouco mais. Para onde ele foi? Para a conhecida faixa de Gaza. A cidade de Gaza existe até hoje. Você pode visitar Ecrom. Você pode visitar Ascalon, estão lá, pode ter mudado o nome da cidade, mas a cidade está lá. Gaza não mudou o nome. Mas olha que interessante, essas cidades, a história conta, o historiador Flávio Joséfo conta, que os moradores de Asdod lutaram contra os gregos, literalmente, até o último homem. Eles foram até o fim, não se renderam. A população masculina de Asdod, em idade de guerra, foi toda ela morta ou feita prisioneiro. Os filisteus não se renderam a Alexandre o Grande. O que ele fez? Matou a grande maioria e quem não morreu, ele levou escravo. E tirou da terra, deixando uma pequena parcela da população. Mas olha que interessante, não era um hábito de Alexandre o Grande.
Se eu não me engano, a única terra que ele fez isso foram os filisteus. Mas por quê? Vamos reler o versículo 5, quando fala, final dele, Gaza perecerá e Ascalon não será habitada. Tirou a população. E quando ele fala no 6, um bastardo, que ele está querendo dizer, bastardo não era filho da terra. Foi uma das nações que foi trazida por Alexandre o Grande para ficar no lugar da população. É detalhado ou não é? Dá para confiar num Deus que escreve isso antes? Seu problema é pequeno ou é grande diante do poder de um Deus assim? O que é mais difícil? Você destruir uma metrópole com 500 mil habitantes, arrancar todo mundo ou resolver o seu problema? O que é mais difícil? Tomar uma cidade que 2 dos maiores reis da antiguidade não conseguiram e pela ação de Deus é tomada em 7 meses? Ou resolver o seu problema? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo transmitir? Amém? Glória a Deus. Versículo 7. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um Jebuseu. Olha que interessante, veja. Primeiro, punição contra a idolatria e contra a feitiçaria, uma palavra super simpática. Eu vou arrancar sangue da sua boca. Simpaticíssimo, né? E a idolatria eu vou arrancar do meio dos seus dentes. Somente isso? Não, Deus de juízo. Mas Deus não é apenas juízo, Deus é amor. O Deus que salva, mas ali eu vou ter um remanescente que vai me servir. E vai me servir juntamente como se fosse um descendente de Davi. Eu pergunto, tem igreja hoje na faixa de Gaza? Tem. Tem crente lá? Tem. Teve crente lá na história? Sim. Cumpriu. Percebe o que eu estou falando? E a narrativa continua, versículo 8. E acampar-me-ei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Olha que interessante, aqui a narrativa vai mudar. Aqui Deus começa a falar do seu povo. E aí aconteceu um fato super interessante. Na campanha militar de Alexandre, ele entrou, dominou a Síria, dominou o Líbano, dominou os filisteus. Em vez de vir em direção a Jerusalém, ele seguiu reto, foi lá e dominou o Egito e o norte da África. E aí ele voltou em direção aonde? Jerusalém. O que a história conta? O que a tradição conta? Que o povo, conhecendo essa profecia de Zacarias, começou a orar e jejuar. E aí o historiador Flávio Joséfo nos dá uma história, que nós não sabemos se é verdadeiro isso, mas ele dá uma história dizendo o seguinte, que na noite anterior a Alexandre o Grande entrar na cidade, o sumo sacerdote teve um sonho. E naquele sonho, toda a cidade de Jerusalém ia receber Alexandre em festa. O que aconteceu? No dia seguinte, aí já tem registro histórico, os judeus foram para fora da cidade, em direção a Alexandre o Grande, todos vestidos de branco. Os sacerdotes, todos vestidos com a sua roupa sacerdotal. E receberam Alexandre o Grande em grande festa.
E assim que tiveram contato com Alexandre o Grande, mostraram as profecias de Daniel, que dá o nome da Grécia, do país, e as profecias de Zacarias. E Alexandre o Grande ficou maravilhado com aquilo. O que Alexandre o Grande fez? Entrou em paz em Jerusalém. E ofereceu sacrifícios dentro do templo. E Jerusalém foi a única grande cidade daquela região que foi livrada. Por quê? Porque os judeus eram bonzinhos? Não, porque tinha profecia que ia livrar. Porque Deus zela pelo seu culto. Todo lugar que Alexandre o Grande chegou. Ele transformou o lugar numa colônia grega, colocando a religião grega e a língua grega. Jerusalém não. Ele adorou a Deus de maneira hebraica. E poupou a cidade. E não obrigou eles a falarem grego. Jerusalém passou a ser a menina dos olhos de Alexandre o Grande. Está registrado na história. Cumprindo a profecia desse versículo aqui. Amém? Amém. Vamos ao versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, e sobre o jumentinho, filho de jumenta. Até aqui, eu pergunto, quem foi o rei que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho de uma jumenta? Alguém pode me ajudar? Jesus Cristo. Olha que interessante, a narrativa agora muda completamente. Isso é linguagem profética. Isso aqui está registrado, Evangelho de Mateus, capítulo 21. No Evangelho de Mateus está escrito o seguinte: para que se cumprisse a palavra escrita no livro do profeta. Aqui, o profeta Zacarias para de olhar a história futura e começa a olhar para a primeira vinda de Cristo. Aí eu pergunto, se cumpriu? Se cumpriu. Percebe do que eu estou falando? Versículo 10. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até as extremidades da terra. O que o versículo 10 está falando? Que esse rei iria governar de mar a mar, e que todas as armas de Israel, da região, iam ser eliminadas. E que os gentios todos adorariam esse rei. Eu pergunto, essa profecia cumpriu? Dessa maneira que está escrito aqui? Não. Vai cumprir? Quando? No reino milenar de Cristo. As armas de guerra vão ser transformadas em arados. O assírio vai abraçar o egípcio. E eles vão se encontrar numa estrada, ligando entre os dois países, indo para Jerusalém adorar o Messias. Todos os gentios de ano em ano vão vir a Jerusalém para adorar o Messias, assentado no seu trono. O que está acontecendo aqui? Quando o profeta olha para o futuro, ele vê as duas vindas de Cristo. Ele vê a primeira vinda, ele entrando como rei em Jerusalém. E ele vê a segunda vinda, que ainda vai acontecer, estabelecendo o seu reinado milenar. E cumprindo plenamente essa profecia. Isso é normal em linguagem profética.
Muitas vezes o profeta olha, ele vê uma linha de eventos, ele não consegue distinguir a diferença. Mais à frente na Bíblia, nós vamos ver que essa profecia se cumpre em duas etapas. Se cumpriu parte na primeira vinda, vai se cumprir o resto na segunda vinda. Por isso que existe a revelação progressiva da Bíblia. Mas eu pergunto, se a primeira parte do jumentinho cumpriu, dá para ter confiança que a segunda vai cumprir? Amém, pô. Glória a Deus por isso. Amém? Tem gente, tem uma linha teológica dos queridos irmãos aliancistas, homens de Deus, que diz o seguinte, que esse versículo 10 se cumpriu na igreja. Se você ouvir, por exemplo, o querido pastor Augusto Nicodemos, que inclusive é uma das minhas fontes teológicas, eu gosto sempre de ouvir a consulta dele, reverendo Hernandes Dias Lopes, eles creem que isso aqui se cumpriu na igreja. Talvez você vai ouvir isso. Qual é o problema dessa visão? Não existe a palavra igreja no texto. Para mim dizer que se cumpriu na igreja, eu tenho que colocar. Eu prefiro não colocar. Se eles têm fé para isso, cada um dará contas de si a Deus. Mas isso não desabona eles como homens de Deus, são lentes teológicas. E quer ouvir uma pregação boa, pode ouvir esses homens, que eles são fera. Até hoje falam na minha vida, e são fontes para mim. Eu não seria 70% do que eu sou, se eu sou alguma coisa, sem a vida desses homens me abençoando. E o detalhe é que algumas coisas eles pensam diferente. Amém? Vamos lá. Versículo 11. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova dos que não havia água. Qual é a figura aqui? Na antiguidade, quando alguém era preso, eles jogavam num poço sem água. O que Deus está falando? No meu agir contra o meu povo, eu vou fazer uma libertação que eu vou tirar os presos da cadeia. Entendeu? Isso também aponta para o futuro de Zacarias. Entendeu? Mas já se cumpriu. Que mais? Versículo 12. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que restaurarei em dobro. O que aconteceu aqui? O povo foi retirado cativo, o povo se livrou de tudo que ia se livrar, e Deus restaurou o povo na terra. Quando Jesus veio ao mundo, o povo de Israel estava plenamente restaurado. Há 4 séculos. Cumprindo essa profecia aqui. E aí o texto continua. Versículo 13. Por que curvei Judá para mim? Enchi com Efraim o arco, e suscitei a teus filhos, ó Sião. Contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus soará a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Até aqui, olha que interessante, aqui Zacarias dá uma outra profecia, uma profecia estranha, dizendo o seguinte, que haveria uma guerra entre o povo de Deus e o povo grego. Efraim e Judá são povo de Deus. E a Grécia é citada. Nessa guerra, Deus pelejaria pelo povo. E os gregos seriam vencidos. Pastor, essa guerra aconteceu? Aconteceu. 150, 160 anos após Alexandre o Grande, os gregos tiveram um rei muito cruel, chamado Antíoco IV, o Epifânio, que nós estudamos no livro do profeta Daniel. Esse Antíoco Epifânio dominou a Judéia por 4 anos, entre 171 e 167 a.C.
Lembra, ele profanou o templo, ele imolou o porco, ele matou os sacerdotes. Só que aí o que acontece? Havia um sacerdote chamado Matias. Ele tinha os filhos chamados Macabeus, um herói chamado Judas, o Macabeu, o martelo. Esses Macabeus fugiram para as montanhas e formaram uma revolta e fizeram guerra contra os gregos e expulsaram os gregos da terra, cumprindo essa profecia. Como é que eu sei isso? Existe um livro, que esse nome é bonito, é um livro deuterocanônico. Ó, agora eu falei bonito. Isso é uma categoria de livros que são históricos, mas não são bíblicos. É livro de história. Esse livro, 1º e 2º Macabeus, está no Antigo Testamento católico. Foi colocado no movimento de contra-reforma, no século XV depois de Cristo. Lá tem toda a história da revolta dos Macabeus. Lá você vê a narrativa exata do cumprimento dessa profecia aqui. Só que vou falar para vocês, era impossível os Macabeus vencer Antíoco Epifânio. E eles venceram. Por quê? Porque foi Deus que pelejou contra eles. Tanto é que até hoje você vai em Israel, existe um feriado nacional onde é comemorada a vitória dos Macabeus. É como se fosse um dia santo em Israel. Cumprindo essa profecia aqui. Uma atrás da outra. Amém? Vamos lá, versículo 15. O Senhor dos Exércitos os amparará. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado, as pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, naquele dia, os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens e o mosto as virgens. Até aqui, veja, a profecia encerra, apontando para os dias de paz do governo do Messias. Como é comum em Zacarias, ele fala de um assunto e fala do reino do Messias, fala de outro assunto e fala do reino do Messias. É uma marca de Zacarias. Ele é um dos profetas que nos aponta para o tempo que a gente entende chamado milênio. Pastor, como você sabe que esses 3 versículos estão para frente? Porque nunca na história de Israel habitou seguro dessa forma. Quando você vê as narrativas do bem-estar de Israel, é com muito alimento, com muita paz, com adoração ao Deus vivo. Eu pergunto, se você for hoje no Israel moderno, eles adoram Jesus Cristo? Não, o Israel moderno é um dos povos mais apóstatas que tem. O número de cristãos em Israel não chega a 2%. Bem mais que a Europa. Hoje você tem mais crente proporcionalmente em Israel do que na Europa. E cresce a cada ano. Ah, pastor, e os judeus ortodoxos, aqueles que ficam no Muro das Lamentações, não chega a 8%. Mas eu tenho que lembrar que o judeu ortodoxo não serve a Deus. O judeu ortodoxo, se morrer, vai para o inferno. Porque ele não adora Cristo. Salvação, após a vinda de Jesus, só é possível pela fé no Cristo, na obra da cruz do Calvário, pelo arrependimento de pecados. Então esse versículo eu sei que não se cumpriu. Quando que vai acontecer isso? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Então todo Israel será salvo.
que é todo Israel será salvo? Na vinda do Cristo, após o Armagedon. Os judeus restantes na terra. Nós vamos ver a profecia do profeta Zacarias. Vão ver aqueles que o transpassaram. Está em Zacarias, nós vamos ver para frente. E Israel será salvo. Como? Crendo em Jesus. É muito importante entender isso. A igreja não substituiu Israel, como muitos irmãos dizem. Mas Israel, para ser salvo, precisa virar igreja, precisa crer no Cristo. Todo judeu hoje que morre sem Cristo vai para o inferno. Amém? Algumas aplicações. Veja, caminhando para o fim. Primeiro, Deus julga a terra e os governos. Tudo que acontece hoje no mundo, tudo que aconteceu na história, é obra única e exclusiva da soberania de Deus. Tudo. Seja coisa boa ou seja coisa ruim. É Deus que faz. O ímpio pode praticar impiedade. A consequência vem. Não se esqueça. Amém? Nossa, pastor, mas Deus é amor. Mas o Apocalipse fala que quando nós vemos os juízos de Deus, nós inclusive vamos falar justos e verdadeiros são seus juízos. Equilíbrio, um Deus que ama e um Deus que aplica juízo. Tirou um, não é o Deus da Bíblia, é um ídolo. Coloquei o juízo, tirei o amor, mesmo ídolo. É os dois. Tem gente que frequenta igreja evangélica que não tem ídolos, mas criou um Deus que não existe na Bíblia. Se eu adoro um Deus que não existe na Bíblia, eu também criei um ídolo. Também sou idólatra. Também vai dar errado. Amém? Que outra coisa? Irmãos, guerras são terríveis, mas Deus é o Senhor das guerras. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós temos que lembrar que um dos cavalos do Apocalipse, que é o cavalo da guerra, quando os selos abrem, muita gente vai morrer pela guerra, pela peste, 1/4 da população. Nós temos visto pessoas morrerem pela guerra, em toda a história humana. O Senhor é Senhor da guerra. Amém? Guerras são boas? Não. Deus tem prazer na morte do ímpio? Não. Por que o ímpio morre e vai para o inferno? Porque Deus mandou? Não, porque o ímpio não se arrependeu dos seus pecados, não creu em Jesus, e assim que desligar aqui vai para o inferno. Deus nunca manda alguém que merecesse ser salvo para o inferno. Palavras do irmão MacDonald, comentarista bíblico. Só que ninguém merece ir para o céu. A gente só vai para o céu por causa da obra de Jesus. Nossa parte na aliança de salvação foi o pecado. A Bíblia ensina que lugar de pecador é aonde? O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia ensina? Lugar de pecador é aonde? Inferno. Para onde que a gente tinha que ir? Por que você não foi? Porque Deus é bom, Deus é cheio de graça. E mandou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Até a fé para você crer, Efésios fala, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Quem abriu seus olhos foi o Espírito Santo. Quem fez a obra foi Jesus. Quem soberanamente enviou os dois foi Deus Pai Todo-Poderoso, a Trindade em ação na salvação. Amém? Que outra aplicação? Veja, olha que interessante. A Bíblia conta que Jesus veio na plenitude dos séculos. Olha que palavra bonita, na plenitude dos tempos, na plenitude dos séculos. Quando Jesus veio à Terra, o mundo
tinha um só idioma. O mundo tinha só um governo administrativo. O mundo tinha um só sistema econômico. O mundo vivia a Pax Romana, que por 190 anos não havia guerra dentro do Império Romano. O que eu estou querendo dizer? Quando Jesus veio à Terra, o ambiente para a pregação do Evangelho estava todo pronto. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego. O Novo Testamento é grego, viu, irmã? O Antigo Testamento, por volta do ano 200 a.C., por um rei Ptolomeu, foi traduzido do hebraico para o grego. O grego era a língua oficial do Império Romano. Toda a documentação do Império Romano era grega. Por que Deus enviou Alexandre o Grande para derrotar os persas, colocar toda a cultura grega na terra, implantar aquele sistema, e na sequência vieram os romanos? Só que o mundo continuou sendo grego. Quando você estuda na escola que você estuda, cultura greco-romana. Você pega a religião grega, é igual à romana, só muda o nome do Deus. Você pega toda a documentação romana, não era escrita em latim, toda a documentação era escrita em grego. A língua das obras literárias era grego. A língua popular era grego. Paulo evangelizou em grego. Silas evangelizou em grego. Timóteo evangelizou em grego. Na plenitude dos tempos, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, preparou o mundo para a vinda de Cristo 2 séculos antes. E garantiu que quando Jesus chegasse, o mundo ia estar totalmente pronto para a pregação do Evangelho. E em menos de 2 séculos, o Evangelho estava espalhado pelo mundo. Não somente o mundo romano. Os apóstolos viajaram para a Índia, viajaram para o norte da África, viajaram para o Paquistão, viajaram para a Arábia Saudita. Os discípulos dos apóstolos continuaram sua obra. Todos eles foram martirizados no campo missionário. O evangelista Lucas foi morto, que é o único judeu o único não judeu que escreveu a Bíblia, foi morto, arrastado por cavalos. Mas pregou o evangelho em terras distantes, mostrando que nós temos um Deus que controla a história. Irmão, vamos transcender agora para encerrar a palavra. A história da sua descendência está sendo escrita agora na sua vida. As escolhas que você fizer em Cristo vão ter consequências para a sua velhice, para os seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. Não é coisa pequena que está em jogo. Deus pode estar preparando na sua descendência a vinda de grandes homens que vão propagar a sua palavra em espanhol, em português, em outros idiomas, na internet. Deus, da mesma maneira que preparou o mundo para a vinda de Cristo, está preparando a nossa vida e da nossa descendência para servi-lo. Isso é lindo, irmãos? Eu acho que é. Olha, glória a Deus que Deus usa a minha descendência. Olha as tatuagens, olha o lixo. Ó. Depósito de lixo. Pregando a palavra. Já pensou Deus usar a tranqueira que nem eu? Imagina usar meus descendentes. Os seus. Isso é bonito, irmãos? Não é lindo? Mas para você orar durante essa noite, de que maneira que você tem colaborado para que essa verdade aconteça? Ou você acha que vai ser à toa que vai acontecer? Você acha que você não vai ter que viver? Você acha que se você quer ver mover de Deus na sua família, você acha que você não vai ter que pagar o preço?
Você acha que você não vai ter que correr atrás, que nem os apóstolos correram, que nem Jesus Cristo correu, porque ele cumpria a vontade do Pai. Foi morto numa morte sofrida, que nem Paulo, que nem os macabeus, que muitos morreram, que nem vários heróis da fé. O profeta Isaías foi cerrado ao meio. José foi vendido como escravo. Abraão foi retirado da sua família e mandado para uma terra distante. Várias e várias histórias bíblicas, todo mundo pagou o preço. Até o irmão Sansão se arrependeu no último momento, recobrou sua força e conseguiu executar um juízo no maior templo dos filisteus. Irmãos, de um lado, nós temos a confiança de um Deus que vai executar a sua vontade. Porém, isso não tira a responsabilidade humana de correr atrás, de pagar o preço. Você quer ver o mover de Deus na sua família? Pague o preço, traga eles para a igreja, gere na sua casa um ambiente de presença de Deus, coloque louvores, coloque desenhos bíblicos, fale das maravilhas de Deus. Quando você vê Deus fazer algo grande, elogie Deus diante dos seus filhos e com certeza você vai ver a descendência dos mais improváveis, que somos nós, talvez os piores pecadores. E o dia que seu cabelinho ficar branco, se estiver chegando nos últimos dias, você vai olhar e falar, nossa, valeu a pena. Deus está fazendo. Posso partir para me encontrar com Jesus em paz. Não preciso temer a morte. Porque a vontade do Deus que eu amo, a vontade do Deus que eu sempre servi, com todo o meu amor, com todo o meu compromisso, como se de verdade Ele fosse o primeiro, a vontade dele está se cumprindo. E ela é boa, ela é perfeita, e ela é agradável aos nossos olhos. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Amém.